Hoje eu quero compartilhar algo com vocês, um tema que Deus colocou no meu coração sobre o despertar dos guerreiros. Diga comigo, despertar dos guerreiros. Eu preciso que vocês foquem aqui, tenham máxima atenção nesta manhã sobre essa ministração. Queridos, talvez vocês entrem aqui no templo pela manhã, chega aqui um ambiente de adoração, um ambiente de oração, um ambiente que as coisas estão acontecendo, mas se vocês percebessem por trás de tudo isso, a guerra que está acontecendo no reino do Espírito, vocês não têm noção. Estamos desde manhã aqui lutando contra o reino do inferno, contra o reino das trevas, e eu sinto quando o diabo ele quer roubar algo das nossas vidas, e ele começa a impedir pessoas de chegarem, pessoas de estarem aqui, começa a trazer impedimentos, problemas. Eu quero dizer que você estando aqui nesta manhã, é porque Deus garantiu que você chegasse aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Porque infelizmente muitos não conseguiram chegar como você conseguiu chegar nessa manhã. Além disso, vocês não imaginam hoje a tecnologia, fio, tive que pôr mão em fio, mão em iluminação, pôr mão em tanta coisa aqui, que nada, queridos, dava certo, nada queria funcionar. Olhando assim, ninguém imagina, ninguém vê, ninguém percebe o que por trás estava acontecendo hoje aqui nesta manhã. Ligando para pessoas, ligando para instaladores, ligando para pessoas que mexeram não sei o que, ligando quem fez isso. Queridos, é uma guerra. Nós não podemos sair das nossas casas achando que nós vamos assim, tudo, não. Se Deus te traz para uma reunião, para uma manhã como essa, é porque Deus tem algo preparado para mim e para você aqui na casa do Senhor. E eu quero já dar uma palavra. Quantas pessoas, vocês que estão em casa me ouvindo, que deveriam estar aqui nesta manhã, o diabo tem conseguido paralisar você para que você não venha à casa do Senhor. Problemas emocionais, feridas na alma, querido irmão, querida irmã, queridos família, chega para lá em Satanás, pare de deixar o diabo ter vitória sobre a sua vida. Pare de deixar o diabo conquistar você. Pare de deixar o diabo fazer com que você não viva o que Deus tem para a sua vida. Queridos, nós temos vivido dias especiais, sim, mas temos vivido dias de guerra contra o reino do inferno. E estar aqui na casa do Senhor, posso garantir a vocês, é uma conquista. É uma grande conquista. É uma grande conquista. Amém? O objetivo nessa manhã, queridos, eu quero conversar, eu quero compartilhar com vocês sobre este mês. Nós estamos falando sobre Benjamim, nós estamos falando sobre uma tribo muito reconhecida nas Escrituras como uma tribo aguerrida, uma tribo de guerra, uma tribo que entrava e que lutava com as duas mãos. E nós estamos neste mês profetizando, declarando um mês de generosidade e um mês onde nós estamos preparando as nossas mãos para a guerra. Domingo passado nós compartilhamos um pouco sobre essas duas coisas numa amplitude geral, mas hoje eu gostaria de focar em um dos pontos que é sobre essas nossas mãos serem preparadas para a guerra. Para a gente avançar, para a gente conquistar, nós precisamos ter a habilidade de Deus para que a gente consiga viver o que Deus tem para nós aqui nessa terra. E hoje eu quero focar nesse sentido. Semana que vem nós vamos focar em outro sentido, pois vocês vão receber aqui esse mês, quer dizer, um mês recheado de muita direção, de muita estratégia, de muita busca da parte do Senhor e revelações que Deus tem para nós durante o mês de dezembro. E hoje nós queremos tratar esse assunto de preparar as nossas mãos, no sentido de nós nos posicionarmos como trabalhadores do Senhor. Preparar as nossas mãos para nós nos posicionarmos como pessoas, queridos, que possam estar trabalhando para Deus, vivendo o propósito que Deus tem para nós aqui nessa terra. Porque eu creio que à medida que nós saímos desse ano, do estabelecimento do governo de Deus,
Nós vamos entrar num ano, queridos, muito específico, um ano de ação, um ano de atitude, um ano de prática, e nós seremos chamados, eu creio que Deus está já fazendo isso, nos chamando a agir e a praticar e a avançar no cumprimento do propósito que Deus tem para cada um de nós aqui na terra, cada um de nós aqui nessa cidade. Hoje, Deus está chamando você para sair da inércia espiritual. Você crê nisso? Deus está nos chamando, queridos, Ele está despertando guerreiros para a batalha. É um chamado urgente. Que chamado é esse? A Bíblia diz: a quem enviarei? Quem enviarei? Quem irá por nós? Será que hoje é o dia de eu e você, de nós nos levantarmos e dizer: sim, Senhor, eu irei, eu vou, eu quero ir. O tema desta manhã, queridos, o despertar dos guerreiros, nos ensina que a batalha espiritual não é apenas sobre defesa. Batalha espiritual não significa apenas se defender do reino das trevas. Batalha espiritual não significa apenas a gente se isolar e nos cobrir com o sangue de Jesus e ficar dentro de uma redoma, protegidos, guardadinhos, sem o diabo nos tocar. Isso não é somente o que significa batalha espiritual. Batalha espiritual, queridos, fala de avanço. Batalha espiritual fala de conquista. Batalha espiritual fala da gente não ficar na ofensiva apenas, mas na defensiva, entrar no reino das trevas e saquear o que o diabo tem roubado de nós e trazer os despojos de tudo aquilo que ele tirou e vivermos o que Deus tem para nós aqui nessa terra. Nós não estamos, queridos, nesse contexto de batalha espiritual apenas escondidos dentro de um contexto aonde a gente simplesmente fica inerte, protegidos e não fazemos nada. Batalha espiritual significa a gente avançar. Deus nos chama não apenas para resistir às forças do mal, mas também para sermos instrumentos ativos no reino de Deus. Entendem o que eu digo, queridos? Muitas vezes nós queremos apenas estar, não, o diabo não vai me tocar, porque o leão é como a Bíblia diz que o diabo é como um leão que fica rugindo ao meu redor, ao meu derredor, ou melhor, e não pode me tragar, então eu estou aqui guardado, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Legal, isso tudo é verdade. Mas nós, queridos, precisamos avançar. Batalha espiritual, o despertar de guerreiros, vai muito mais do que isso. Assim como Deus chamou Isaías, dizendo para Isaías: Isaías, a quem enviarei? Quem irá por mim? Até hoje Ele continua chamando homens, mulheres, que eles dispostos a trabalhar na sua seara, dispostos a cumprir o seu propósito, homens para reconstruir o que está quebrado e avançar na sua missão. Deus continua fazendo isso ainda hoje. Eu quero contar uma história para vocês no início dessa ministração, sobre um chamado de um ferreiro, o chamado do ferreiro. Havia um pequeno vilarejo cercado por montanhas, e esse vilarejo, queridos, era um lugar muito pacífico, mas havia ali rumores de guerra, que um exército inimigo a qualquer momento se aproximava, disposto a destruir tudo que encontrasse pela frente. Um vilarejo tranquilo, protegido por montanhas. Vai imaginando aí, na sua imaginação, como que seria isso. Guardados, escondidos, mas eles estavam ouvindo que em breve um exército inimigo viria e devastaria tudo o que estava diante deles. E os habitantes começaram a ficar com medo, apavorados, porque eles nunca haviam enfrentado uma batalha. Era um povo tranquilo, um povo calmo, e eles não tinham armas, eles não tinham treinamento, e claro, diante de tudo isso, eles se sentiam muito incapazes de resistir, de lutar contra o exército inimigo, o possível exército que viria contra eles. E no centro do vilarejo
havia um homem, vivia um ferreiro. Esse ferreiro se chamava Eliabe. Eliabe era um homem tranquilo também, e ele era conhecido por sua habilidade de forjar ferramentas, de fazer ferramentas para cultivo. Fazia lá as suas, vamos usar aí o termo que eu trabalhava na roça, enxada, fazia o machado, fazia o facão, como? Não entendi. Pronto, disco de arado, fazia tudo para cultivar a terra. Ele era esse ferreiro, ferramentas da agricultura, mas ele nunca havia feito uma lança ou uma espada. Nunca. E certa noite, enquanto ele orava, ele estava orando, buscando o Senhor em seu pequeno ateliê. Eliabe sentiu Deus falar com ele. E Deus disse para ele: prepara-se, prepara-se, pois eu te chamei para despertar os guerreiros desse povo. Olha o que ele ouviu. Eu te chamei para você despertar os guerreiros desse vilarejo, desse povo tranquilo, desse povo pacado. E Eliabe, claro, ficou confuso diante daquilo, porque ele não era um guerreiro. Ele era uma pessoa que só fazia ferramentas, apenas um simples ferreiro. Como ele poderia despertar guerreiros em um povo tão despreparado? Um povo que não sabia usar as armas, um povo que não sabia fazer nada. Quantos aqui, queridos, já se sentiram assim como Eliabe? Pessoas simples, despreparadas, incapazes, não consigo. Quantos aqui já se sentiu assim em alguma ocasião? Eu já me senti assim. Momentos em que a gente estava assim, e Deus olha para nós e diga: eu preciso de você. E você olha para você e diz: como? Como eu? Por que eu? Eu não consigo. Mas Deus continuou a falar em seu coração, continuou a ministrar a vida dele. Queridos, eu e você, nós não precisamos ser uns soldados para começar uma batalha. A única coisa que nós precisamos é estar dispostos a obedecer um chamado. Eu disse, o tema dessa história é o chamado de um ferreiro. Nós não precisamos saber lutar, nós não precisamos saber fazer nada. Você só precisa estar disposto. Disponibilidade é a arma mais poderosa nos dias atuais que um pastor tem sido desafiado diante da sua igreja. A disponibilidade das pessoas para ajudá-lo. A disponibilidade de uma geração para ajudá-lo. Essa, para mim, tem sido a arma mais poderosa, mais difícil de encontrar. Disponibilidade num corpo, disponibilidade num rebanho, para dizer: eis-me aqui. Mas nesta manhã eu não quero canalizar isso a um pastor, eu quero canalizar isso a Deus. Deus tem te chamado. Deus tem nos chamado, queridos. Deus quer que eu e você apenas responda a um chamado. E mais nada. Pastor, eu não sei lutar. Pastor, eu não sei falar. Pastor, eu não fiz teologia. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei cantar. Queridos, Deus só precisa da sua disponibilidade. Deus só precisa do seu tempo. O resto é com Ele. O resto Deus vai fazer. O resto Deus vai se responsabilizar. Na manhã seguinte, Eliabe começou a trabalhar. Ele recolheu todo o metal disposto ali no vilarejo e começou a forjar armas, escudos, lanças, espadas. Os vizinhos ficaram intrigados. Meu Deus, como assim? E começaram a perguntar: Eliabe, por que que você está fazendo isso? Eliabe, nós não sabemos lutar. Eliabe, nós não sabemos pegar uma espada. Eliabe, nós não sabemos pegar uma lança. Por que que você está fazendo isso? Eliabe respondeu: não se trata de saber lutar. Não se trata de você saber pegar uma arma.
se trata de você estar disposto a obedecer um chamado de Deus e confiar que Ele os capacitará. Eliabe respondeu isso. Não se trata de você saber pegar as coisas, se trata de você responder a um chamado. Você quer? Você está disposto? E enquanto trabalhava, ele foi encorajando o povo e treinando esse povo, aos poucos. Antes das armas ficarem prontas, eles começaram a usar paus, usar madeiras, usar pedras, para praticar os movimentos básicos ali, e mesmo as crianças, queridos, até os mais velhos, eles aprenderam a defender-se. E claro, o medo que eles tinham no coração foi sendo substituído por determinação. O medo que eles tinham de lutar, de entrar numa guerra, porque até então eles estavam protegidos embaixo ou em volta de montanhas. Quantas vezes, queridos, nós ficamos assim, enjaulados dentro de montanhas, enjaulados dentro da nossa realidade, sem medo de lutar, sem medo de lutar, sem medo de avançar, sem medo de conquistar, sem medo, e nós não queremos, queridos, ir adiante, nós não queremos ir para a luta. E eles foram aprendendo, eles foram substituindo todo o medo, e o vilarejo então começou a se transformar em um exército. Ele começou a se transformar em um poderoso exército, homens treinados. E quando o dia da batalha chegou, o exército inimigo desceu as montanhas onde eles estavam protegidos, mas algo inesperado aconteceu. Pode tirar esse slide, não é ainda isso que eu estou dizendo. Algo inesperado aconteceu. Algo inesperado se manifestou. Algo inesperado veio até eles. Exércitos inimigos tomaram conta, e eles então, queridos, os habitantes daquele vilarejo, agora guerreiros despertos, guerreiros que haviam aprendido, que haviam sido despertados por Eliabe, eles estavam ali prontos, e apesar deles serem poucos inexperientes, a história conta que eles lutaram com tanta coragem, unidos, debaixo de um propósito. Mas o mais impressionante foi que no momento mais crítico da batalha, isso é uma história verídica, queridos, uma tempestade veio sobre eles, uma tempestade repentina surgiu e começou a confundir os inimigos, e os inimigos, queridos, começaram a recuar, os inimigos começaram a ir embora. Resumindo, o vilarejo venceu. O vilarejo conquistou aquela batalha não por sua força, não porque eles eram treinados hábeis, eles tinham apenas um treinamento muito básico, simples, para uma pequena introdução na guerra. Mas se não houvesse uma intervenção divina, se Deus não tivesse se revelado a eles com aquela tempestade, se o inimigo não tivesse sido confundido, eles teriam perdido a guerra. Eles não venceram porque eles aprenderam a lutar ou tinham sido despertos. Eles venceram porque eles simplesmente se disponibilizaram, eles confiaram no Senhor que tinha dito a Eliabe: Eliabe, desperta os guerreiros desse vilarejo. Desperta os guerreiros desse vilarejo. Eliabe o ferreiro, queridos, percebeu que o seu chamado não era apenas forjar armas. Eliabe percebeu que ele não apenas tinha que forjar espadas, escudos, que na verdade o chamado dele era despertar um povo que estava adormecido, ensinando esse povo a confiar em Deus e a agir em fé. Quantas pessoas nas Escrituras nós vemos assim, queridos? Moisés fazendo isso, Josué fazendo isso. Quantos homens de Deus nas Escrituras foram chamados por Deus para despertar exércitos? E eu quero te dizer nesta manhã que Deus quer te despertar como um guerreiro de Deus.
um guerreiro, uma guerreira do Senhor, um homem e uma mulher que possa pegar as armas do Senhor, e mesmo que talvez você não saiba lutar, queridos, com as armas, Deus irá com você. Deus só precisa da sua disponibilidade. Deus só precisa que eu e você respondemos algo ao Senhor dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Amém, queridos? Amém? Diga amém. Nós precisamos estar dispostos ao Senhor, disponíveis ao Senhor. Assim como Eliabe, muitas vezes, queridos, nós nos sentimos despreparados para o que Deus nos chama a fazer. Deus nos chama a conquistar. Deus nos chama a avançar. E muitas vezes nós sentimos: Senhor, eu não consigo. Irmãos, nós não precisamos de todas as habilidades perfeitas. Deus não precisa do seu conhecimento, não, porque agora eu estou fazendo isso, eu estou estudando isso, eu estou me tornando um PhD nisso, agora eu estou fazendo treinamentos, eu estou me tornando um experiente, eu estou me formando em coaching, em treinamento, em tudo que vocês podem. Agora, com todo o conhecimento que eu estou tendo, com os cursos que eu estou preparando, tudo, agora vocês vão ver. Deus não precisa disso, queridos. Nós temos essa mania de querer todas as habilidades perfeitas, de querer tudo, de nos preparar. Claro, precisamos de preparar, precisamos de treinamento, precisamos de líderes preparados, precisamos de homens e mulheres preparados, mas não confie que a vitória virá por causa disso. A vitória vem quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus. Sabe o que nós precisamos, irmãos? De um coração, apenas de um coração disposto a obedecer. Sim, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, pastor, conta comigo, meu irmão, conta comigo. Você que está em casa, Deus só precisa que você obedeça. Só isso. Só isso. Só isso. O despertar dos guerreiros, queridos, começa com um passo de fé, uma decisão de dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, usa-me. Deus, queridos, nos capacita. Deus nos capacita. Quando nós somos unidos em um povo, Ele garante a vitória. Não importa, queridos, se você se sente como o ferreiro Eliabe ou como os aldeões despreparados. O que importa aqui é que Deus pode usar você para transformar uma comunidade, uma igreja, o nosso bairro, o nosso mundo ao redor, desde que a gente diga: eu estou disponível, Senhor. Eu estou pronto, Senhor. Queridos, é tempo de agir, o tempo de agir é hoje, é agora. Deus está chamando a mim e a você para um despertar como Eliabe, para inspirar aldeões, para inspirar outras pessoas a dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Deus está nos chamando, queridos, para inspirar os outros a se levantarem como guerreiros no reino de Deus. No contexto bíblico do que nós estamos estudando, a tribo de Benjamim, queridos, foi um dos maiores exemplos de guerreiros preparados e habilidosos. A tribo de Benjamim eram homens, queridos, que eram conhecidos por sua destreza, por sua precisão em usar as armas que chegavam em as suas mãos, como por exemplo um arco e a funda. Eles eram habilidosos, porque eles tinham a capacidade de lutar com ambas as mãos. Eles sabiam lutar, uma habilidade, queridos, rara, estratégica, entre todo o povo. A Bíblia diz, no livro de Juízes, capítulo 20, versículo 16, na versão Ara, que entre todo este povo, falando da tribo de Benjamim, havia 700 homens escolhidos, canhotos,
os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo. Sabe o que é? Num cabelo. E não erravam. Eles pegavam, imagina como eles treinavam aqueles. A gente vê hoje treinamento, coloca um arco lá, faz um círculo no meio, um outro, ou coloca qualquer uma coisa e vai treinando, coloca o corpo de uma pessoa e vai treinando tiro ao alvo e não sei o que. Eles não usavam isso não tinha tiro ao alvo, tinha tiro ao cabelo. A Bíblia diz que eles, uma funda, uma pedra, num cabelo. Eu fico imaginando como eles faziam. Eles pegavam o cabelo de um lá, colocavam não sei quantos metros lá, penduravam o cabelo e diziam, vão treinar. Não erravam, 700 homens. Queridos, nós estamos às vezes errando o alvo. Nós estamos errando o alvo. Por quê, pastor? Porque nós não estamos nos disponibilizando. Só a sua disponibilidade, queridos, vai colocar você no propósito. Quando a gente está com nossos pés no propósito, você vai atirar num fio de cabelo e você não vai errar. Se eu e você estamos no propósito que Deus nos chamou para estar, nós não vamos errar o alvo. Muitas vezes estamos errando o alvo porque nós não estamos vivendo o chamado de Deus. Não estamos nos disponibilizando ao chamado de Deus, a gente está esperando alguma coisa primeiro, esperando as finanças melhorarem, esperando a casa melhorar, esperando as finanças melhorar, esperando o treinamento chegar, esperando terminar a minha faculdade, meu curso, meu não sei o que, para depois, queridos. Deus não precisa do seu depois, Deus precisa do hoje, do agora, nesse instante. Se você disser sim, Senhor, você vai jogar, você vai treinar no fio de cabelo e você não vai errar o alvo. Irmãos, está errando o alvo porque você está fora do propósito. Estamos fora de um propósito. A coragem desse povo, a habilidade, a disciplina, queridos, os tornaram indispensáveis nas batalhas de Israel. Os benjamitas, queridos, todas as outras tribos, na hora de guerrear, poderiam não estar na guerra, mas os benjamitas tinham que estar. Essa tribo tinha que estar, porque, queridos, a habilidade deles, a disciplina deles, o que eles sabiam fazer, tornaram uma tribo indispensáveis para o reino de Deus. Eu quero te perguntar nessa manhã, quando Deus vai contar com você, você está dentro da tribo dos que são os indispensáveis, ou daqueles que Deus fala assim, não, eu não posso contar com essa pessoa. Essa pessoa nunca está disponível. Essa pessoa, quando eu preciso, ela nunca está disponível. Essa pessoa, quando eu preciso, ela nunca está ali pronta. Deus vai contar, queridos, com os disponíveis. Deus vai contar com aqueles que, quando o Senhor precisa, você diz assim, eu estou aqui, mas Senhor, eu estou aqui, mas a guerra, eu estou aqui, mas a briga, eu estou aqui, mas a falta de dinheiro, eu estou aqui, mas o problema em casa, eu estou aqui, e o problema na situação, eu estou aqui. Queridos, Deus precisa da gente. Deus precisa de nós. Deus não apenas escolheu a tribo dos benjamitas porque eles eram os fortes fisicamente, porque eles faziam academia, mas também, queridos, porque eles eram fortes espiritualmente. Nós já estudamos na semana passada, eles eram guardiões daquilo que era sagrado, eles eram responsáveis para proteger o tabernáculo, aquilo que era santo. Não adianta a gente ter força, queridos, conhecimento, estratégia, saber tudo, e não sermos guardiões do que é santo, viver uma vida de qualquer jeito, viver uma vida desleixada, sem oração, sem busca, sem entrega, sem jejum. Não adianta, queridos, a gente ter tantas coisas, ser forte em coisas, e não sermos espiritualmente consagrados a Deus. Essa tribo, ela tinha essas duas coisas, essa combinação deles de força, de propósito espiritual, força e propósito espiritual, força e santidade, nos ensina, queridos, que ser um guerreiro
de Deus não é apenas lutar, mas lutar pelo que importa. Queridos, pelo que estamos lutando nessa terra, pelo que estamos gastando os nossos dias nessa terra. Essa semana eu vi um pastor pedindo para os líderes dele, ou até falando com a esposa deles: meu amor, nós vamos pedir para os nossos cantores, os nossos músicos parar de cantar, essa música é ele. Estou desgastando a minha vida por ele, eu estou perdendo tudo por ele. Ele disse: isso é mentira, as pessoas estão cantando mentira, não é verdade, estamos mesmo desgastando tudo por ele, queridos. Estamos lutando pelo que importa. Deus está nos chamando nessa manhã a sermos guerreiros, um despertar de guerreiros, não de frouxos. Frouxos espiritualmente, frouxos emocionalmente. Qualquer coisa se abala, qualquer coisa dói, qualquer coisa se rende, se prostra, entrega a chuteira, pendura a chuteira, ou melhor. Que povo, queridos, que Deus está escolhendo e levantando nessa geração. Deus precisa de guerreiros, de guerreiras. Deus precisa de homens e mulheres que digam: eu estou aqui, Senhor, conta comigo. Não importa, eu não vou deixar o meu irmão, o meu pastor, na luta sozinho, porque eu sei que ele precisa de mim. O meu irmão precisa de mim, a minha irmã precisa de mim. Não, mas eu estou bem, eu estou bem. Não importa, os benjamitas, que eles eram homens unidos, estavam juntos, sabiam pelo que lutar, pelo que importava, com a arma certa, com corações dispostos, coração correto, motivação correta. Esse tema, desse mês, a preparação das suas mãos para a batalha, queridos, é essencial. Contudo, quando nós ajustamos isso, quando nós trazemos isso para esse tema, o despertar dos guerreiros, nós podemos aqui aplicar o entendimento de que Deus está chamando o seu povo para não apenas se preparar, mãos preparadas. Não é só isso que Deus quer. Prepare as suas mãos para a guerra, parece um jargão, é bonito, né? Prepare as suas mãos para a guerra. Deus está também, queridos, com isso, nos chamando a um posicionamento. Posição, a se levantar como guerreiros ativos. É aqueles que Deus pode contar. Guerreiros, queridos, podem ter muitos, mas alguns podem já estar tombados na batalha. Penduraram a chuteira. Deus quer guerreiros dispostos, Deus quer guerreiros ativos. Rita, ativa. Irmã Glória, ativa. Irmão Felipe, ativo. Sim, senhor. Priscila, ativa. Deus quer pegar a lista e olhar e falar: Gisele, ativa. Ele não quer, queridos, olhar o nome Rosivaldo, de vez em quando. Não, esse aqui não. Ativos, prontos, preparados. O termo, queridos, despertar, implica muito mais, implica muito do que muitos, na verdade, podem estar espiritualmente adormecidos. O termo despertar é um convite a nos levantar e nos tornar, queridos, ativos, porque muitos podem estar espiritualmente adormecidos, passivos, ficam assim observando de longe. Olha lá, estão lutando, que legal, olha a flecha dali, olha a espadada daqui, olha lá se defendendo, tal, que legal, olha só, está indo e eu estou só espiando. O despertar vai muito mais do que isso, queridos, do que um chamado à defesa. Muitos de nós só estamos assim, se defendendo, pega um escudo ali e tal e fica. Não, queridos, nós temos que nos revestir de toda, a Bíblia diz, Paulo nos ensina, de toda a armadura de Deus.
toda capacete, couraça, cinto da verdade, calçado, escudo, espada, preparado. Não é só o escudo para se defender, queridos, mas é uma espada para ir lutar na ofensiva e não ficar só na defensiva. Toda a armadura de Deus. Hoje, queridos, o tema de hoje, ele vai além da preparação técnica ou espiritual. Ele enfatiza um movimento, uma ativação, uma mobilização, eis-me aqui, Senhor, um chamado. Assim como a tribo de Benjamim era conhecida por sua prontidão, eles estavam prontos, queridos, o tempo todo, prontidão, habilidade. Nós somos chamados a um despertar para a batalha. Márcio, Esther, Ana, esse despertar envolve mais do que uma força física ou espiritual. É uma conscientização, queridos, do nosso papel do reino de Deus, como trabalhadores dedicados, guerreiros, que entendem a urgência do momento. Nós, queridos, no mês estamos bem, no outro mês, esse mês eu estou bem, esse mês, cuidado com o final do ano. Quantas coisas que eles vêm para despertar a gente, para tirar a gente do foco, do propósito. Faça tudo o que você tiver que fazer com a sua família, mas não desfoque, não tire os seus olhos do Senhor, porque momentos de dispersão, o diabo vem e faz um estrago. Depois, para começar o ano, vai uns meses só para se recuperar das feridas que ficaram no momento em que você se distraiu. Eu creio, queridos, que da mesma forma como os benjamitas, hoje nós somos chamados a ser despertados como guerreiros espirituais prontos para uma ação. Assim como os benjamitas precisaram treinar, focar, trabalhar em equipe para vencer as batalhas. Deus nos chama a nos preparar espiritualmente, a nos fortalecer a nossa comunhão uns com os outros, também com Ele, para que a gente, queridos, esteja e possa agir com precisão, com coragem, no avanço do reino de Deus. O propósito é esse. No próximo ano eu creio, queridos, que exigirá de nós, que eu e você nos levantemos como esses guerreiros, que sejam despertados, dispostos a defender a nossa fé e a construir o que Deus colocou em nossas mãos. Eu comprei um livro recentemente, O Renascimento dos Sete Montes, visão estratégica até o ano 2050, pensa num livro contemporâneo. Fala sobre economia, educação, governo, artes, família, religião e o entretenimento. Esse livro, queridos, nos prepara para o que está vindo diante de nós, abre os nossos olhos, onde o diabo tem usado esses sete montes para governar, e Deus está renascendo através dos sete montes, abrindo os olhos da igreja. A igreja precisa se atentar, que as artes não estão nas mãos do diabo, mas nas mãos da igreja, que o entretenimento não está na mão do diabo, mas da igreja, que a família não pertence ao diabo, pertence a Deus, que o governo, a educação, a religião, não é de Satanás, é da igreja. Sugiro todos vocês lerem esse livro. Se você quer ficar antenado com o que está vindo por aí, compre esse livro. Despertos, guerreiros, queridos, que abrem os seus olhos. O diabo não vai vir brincando, o diabo não virá de uma forma assim, queridos, ele já está abrindo tudo, já está colocando diante de nós as coisas totalmente, só não vê quem não quer. Nós precisamos estar despertos, Adinalva, para a gente conquistar essas pessoas que estão nas trevas. Vai precisar de homens e mulheres guerreiros, corajosos. Se você chegar ali, querido, você vai ser esmagado. O rolo compressor das trevas está vindo com tudo, para nos tirar do propósito. Eu creio que o próximo ano, queridos, vai exigir de nós isso, preparo.
E eu creio que o que distingue os guerreiros do reino de Deus é a sua disponibilidade, é a sua confiança em Deus, é a sua prontidão na fonte que é Deus. Deus é a nossa fonte. Assim como os benjamitas, Deus quer nos capacitar, Deus quer nos levantar, preparar as nossas mãos e usar as nossas vidas para transformar o mundo em seu favor. Em seu favor. O tempo é agora. O tempo é hoje. Existe um contexto nas Escrituras. Isaías, ele recebeu um chamado à disponibilidade. Isso está lá em Isaías 6:8. Diz assim a Bíblia, que depois disso ouvi uma voz, diz o Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Você vê aqui, queridos, Isaías, para mim, é um exemplo de um homem que tinha um chamado à disponibilidade. Estava disponível. Quem eu vou enviar? Pode me enviar, Senhor. O chamado de Isaías, queridos, ocorreu em um momento crucial da história de Israel. Ele viu a glória do Senhor e ele ouviu uma voz que perguntava ao Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu creio, queridos, que assim como Eliabe respondeu ao chamado com prontidão, assim como Eliabe disse: eis-me aqui, eu vou fazer as armas que o Senhor está pedindo. Eu creio, queridos, que ele não sabia tudo o que estava por vir. Eliabe não imaginava o que viria pela frente, mas ele confiou, ele acreditou. E a pergunta é: nós estamos prontos, queridos, a confiar mesmo quando nós não temos todas as respostas? Nem sempre temos todas as respostas. Se Isaías soubesse o que ele ia enfrentar, esse episódio, queridos, nos ensina sobre a importância de estarmos disponíveis para Deus. É isso que Isaías nos ensina. Muitas vezes nós queremos ver a mudança na igreja, mudança no reino de Deus, queremos ver as mudanças aqui nas crianças, queremos ver as mudanças acontecendo em nosso meio, queridos, mas nós hesitamos a nos envolver pessoalmente. Eu quero que mude, mas que eles façam a mudança. Eu quero que aconteça, mas que eles coloquem as mãos à massa. Eu quero que as coisas aconteçam, mas não, aqui é um ensinamento, queridos. Eu e você somos chamados a ser disponíveis ao Senhor, envolver pessoalmente, botar a mão nas coisas. Estou aqui, um voluntário, queridos. Isaías, ele não esperou por outro voluntário. Ele não ficou esperando que alguém fizesse no lugar dele. Ele se colocou à disposição do Senhor, mesmo sabendo que todos os detalhes pela frente seriam difíceis ou fáceis. Ele não tinha detalhes da missão, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele disse: eu estou aqui. Deus está chamando cada um de nós, queridos, para nos levantarmos como trabalhadores no seu reino, a estar preparados para a batalha. E isso inclui, eu vou repetir, um coração disposto, um coração disponível, uma atitude, queridos, de prontidão. Quer dizer sim ao chamado de Deus. Eis-me aqui, Senhor, independente do custo, independente do que eu vou pagar, independente do preço, porque o preço que o Senhor já fez por mim na cruz é muito maior do que qualquer outro preço que eu vou enfrentar na minha vida. Neemias também nos ensina algo, quero compartilhar com vocês. Neemias é um exemplo para mim de unidade no corpo, de comunhão. No livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Existe uma versão que diz assim: porque o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O povo estava totalmente
totalmente dedicado ao trabalho. Ao trabalho. Neemias é um exemplo de um trabalho em unidade, queridos. Unidade. Neemias liderou um povo na reconstrução dos muros de Jerusalém que estavam em ruínas, nós sabemos disso. A tarefa era imensa, quanto entulho, a oposição era feroz. Como eu disse aqui, queridos, vocês não imaginam o nível de guerra que nós enfrentamos aqui nessa manhã antes do culto começar, hora que o culto tinha começado. O inimigo é feroz, mas o texto destaca que o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, tinham ânimo, estavam junto, estavam próximos. Neemias, queridos, e seu povo trabalhavam com determinação, com unidade, cada um assumindo a sua responsabilidade. Eu faço isso, você faz isso. Reconstruíram, a Bíblia diz, parte dos muros próximos às suas casas, e ao mesmo tempo a Bíblia diz que eles estavam prontos para defender, edificando-se com ferramentas. Uma mão estava com a arma, com a outra capar. Uma ele tinha uma ferramenta para trabalhar, a outra ele tinha a arma para se defender. Isso está em Neemias 4,17, olha o que diz. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas. Os carregadores por si mesmos. Olha o que diz o texto. Neemias disse, vamos reconstruir, disse, vamos. Aí os carregadores por si mesmos, não precisava ficar alguém ali dizendo, Valdir, você não está vendo? Valdir, João, olha aí, João, a espada, olha aí, João, os inimigos, João. A Bíblia não fala aí, a Bíblia diz assim, que os carregadores por si mesmos, eles sabiam, cada um sabia, irmão, o que tinha que fazer. Por si mesmo, eles tomavam as cargas. Essa briga é minha, essa carga é minha, eu estou junto. Com uma mão eles faziam a obra e com a outra eles seguravam a arma. Povo unido juntos, queridos, trabalhando. Junto. Isso nos mostra, queridos, que o reino de Deus avança quando cada pessoa faz a sua parte com excelência e dedicação. Não, eu fazia, mas agora... Irmão, se você parou, o que você fazia, ficou um buraco na muralha. Esse buraco é teu, essa parte é tua. Não, mas outro faz. Eu saio, outro levanta. Esse buraco está ali, irmãos. O diabo está entrando por causa disso. E os outros que ficaram estão sendo atacados. Volta nesse buraco que você saiu. Volta no lugar da brecha. A Bíblia diz que Deus está procurando alguém que se coloque à brecha. Quando a gente, queridos, Neemias nos ensina que cada pessoa fazia com excelente, com dedicação, preparar as mãos para a batalha, queridos, também significa a gente assumir a nossa responsabilidade no reino de Deus, trabalhando com propósito, com unidade, protegendo o que Deus nos confiou, nos entregou. Queridos, vocês me conhecem, raramente eu prego assim, aqui dentro de mim há um clamor, uma luta para um despertar, e eu quero ser nessa manhã apenas um Eliabe que possa despertar guerreiros aqui na nossa aldeia, na nossa comunidade. Só isso eu quero ser, mais nada. Não, o pastor está me ferindo, me atacando, me apontando. Meu irmão, eu preciso de você. Só isso eu quero te dizer, mais nada.
Deus precisa. Neemias, o seu povo não eram guerreiros de nascimento. Se você for estudar a história de Neemias e esse povo, queridos, que foi lá, Neemias, ele trabalhava, era um copeiro. Ele viu, ele sentiu, ele percebeu a necessidade de Israel. E ele chega para o rei Artaxerxes e diz: rei, o meu povo está destruído. Neemias não era guerreiro de nascimento, o povo que foi com Neemias não sabia lutar, queridos, mas a Bíblia diz que Neemias sentiu a necessidade e se colocar à disposição. Eu estou disposto. O que eles tinham, queridos? Determinação. O que eles tinham, queridos? O que mais eles tinham? A fé, como Eliabe tinha, que mobilizou seus vizinhos para lutar. E a mesma coisa, Deus está chamando você para despertar aqui em nossa comunidade e avançarmos como esse povo em unidade. Eu quero trazer um outro, queridos, que é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele nos ensina a trabalhar enquanto é dia. Além de Isaías, que estava disponível, além de Neemias, que trabalhava em unidade, Jesus nos ensina que a gente tem que trabalhar enquanto é dia. Hoje, agora, porque o tempo está passando. Não, amanhã eu faço, amanhã eu vou. A maldita procrastinação está roubando da nossa geração o que Deus tem para nos oferecer. Amanhã eu faço, eu deixo para depois. João 9,4 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Você sabia, queridos, que o tempo está se esgotando? Jesus disse: enquanto é dia. Será que nós estamos esperando tempo demais para agir? Assim como Eliabe, ele reconheceu a urgência da batalha. Hoje, queridos, é o dia que você também pode dizer: eu estou aqui, Senhor, estou aqui. Jesus aqui nesse versículo de João 9:4, ele destacou a urgência de realizar a obra de Deus enquanto é tempo. Ele sabia, queridos, que o seu tempo na terra era limitado, e cada dia contava. Ele contava segundos, ele sabia que o tempo estava passando e ele precisava cumprir a missão que o Pai lhe confiou. Da mesma forma, queridos, nós precisamos reconhecer a urgência de trabalhar no reino de Deus. O tempo é um recurso que não podemos recuperar mais. Depois que ele passou, já foi. Há pessoas, queridos, ao nosso redor que precisam ouvir sobre o amor de Deus agora, hoje. Não é amanhã, é hoje. Alguém pode ir para a eternidade hoje sem Cristo, porque eu não disse sim, porque eu estou preocupado com tudo aqui que envolve a minha vida. Irmãos, preparar as mãos para a guerra, para a batalha, significa não adiar o chamado de Deus. Significa, queridos, agir com diligência e foco hoje. Significa, queridos, que nós não podemos permitir que o conforto, permitir que o medo, ou até mesmo as distrações nos impeçam de cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. Quantas distrações, queridos, nós estamos hoje metidos, submetidos. E eu quero concluir onde o próprio Senhor Jesus disse que os trabalhadores são poucos. Infelizmente. Mateus 9:35-38. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade, e vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha o que Jesus, queridos, estava rogando. Jesus, o próprio Jesus, dizendo:
Jesus declarou, João, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele nos chamou, queridos, para orar sim, para que o Senhor envie trabalhadores para a colheita, trabalhadores para o campo. Queridos, será que você e eu não somos a resposta dessa oração para alguém? Jesus, ele disse assim, que nós devemos orar para que trabalhadores venham colher, venham ceifar a colheita. Eu e você somos respostas de oração. Nós somos, queridos, esses trabalhadores. Nós somos, Deus está chamando guerreiros despertos, como Eliabe, a serem uma solução no meio do caos. Se Eliabe não tivesse dito, Senhor, eu vou preparar as armas, eu vou preparar tudo que o Senhor está me pedindo. Se Eliabe não tivesse feito isso, queridos, o caos teria entrado. Vocês veem que coisa linda. Eles fizeram a parte deles, Deus fez a parte dele. Eles aprenderam a lutar, pegaram as armas, começaram a guerra, mas o Senhor sabia que eles não tinham preparo para terminar aquela guerra. Na história que eu contei, o Senhor entrou, interviu e venceram a guerra. Eles fizeram a parte deles, Deus fez a dele. Temos uma parte, queridos, nisso. Se nós não fizermos a nossa, Deus não faz a dele. Muitas vezes nós estamos perdendo as guerras por isso, porque nós não estamos disponíveis ao chamado de Deus. Mais do que orar, queridos, nós somos chamados a ser a resposta de oração para essa geração. Eu e você somos resposta de Deus para as pessoas que entram no nosso trabalho, nos nossos empreendimentos, que vêm até nós, que entram no nosso carro, no ônibus, onde você estiver. Você é a resposta de Deus para essas pessoas que Deus coloca à tua volta. Você é a resposta de Deus, você é o milagre que Deus está esperando para chegar ao lado dessa pessoa. Somos eu e você. Deus está, queridos, nos convocando para sermos esses trabalhadores que Ele precisa, pessoas dispostas, capacitadas e, acima de tudo, comprometidas com a sua missão. Comprometidas. Este é um chamado, queridos, para a ação. Próximo ano exigirá de nós que nós nos posicionemos como trabalhadores no campo, preparados para semear, colher, discipular, queridos, com intencionalidade. Temos que ser intencional. Se a chuva cair aqui no meu quintal, beleza, se não cair, não, queridos, nós temos que provocar a chuva. Temos que provocar os milagres, temos que ser intencionais. Eu fico vendo a empresa do Felipe e da Michele avançando, mas por quê? Porque eles são intencionais no que eles estão fazendo. Eles provocam as coisas e as coisas estão caminhando, são intencionais. Assim tudo na nossa vida. Precisamos ser intencionais, queridos. Intencionais. Se nós não somos, queridos, intencional, as coisas não avançam. Eu quero concluir, queridos. Deus, Ele nos preparou durante esse ano do estabelecimento do governo. Eu não sei vocês, mas para mim foi um ano espetacular. Um ano onde eu fui muito ministrado. E ainda estou sendo, e não terminou. Semana que vem, no dia 22, no dia 29, no dia 31, daqui a pouco vocês vão ouvir um pouco sobre tudo o que haverá nesses cultos. Pelo menos um spoiler aí, vai ver. Esse ano para mim, queridos, de 2024, Deus vem nos preparando durante todo esse ano, para que nós possamos estabelecer o governo de Deus. O que é isso, pastor? Estabelecer os alicerces. Estabelecer, queridos, alicerces espirituais, nos fortalecendo. Qual é a nossa identidade em Cristo? Nós estamos trabalhando isso num contexto do próximo ano. Ontem eu enviei para um grupo que nós estamos operacionalizando, gerando 2025. Deus vem nos dando um posicionamento de marca, de nossa identidade. Eu submeti ao pastor Miquel ontem.
Depois submeti todo ao grupo. Agora, eu vejo que Deus está, queridos, nos chamando, depois de um ano como esse, a um novo tempo, onde o próximo ano, queridos, será um ano do agir de Deus, de avançarmos, de colocar em prática tudo aquilo que nós recebemos. E eu entendo que esse despertar dos guerreiros não é apenas sobre se preparar, não é só sobre isso, como nós fizemos e estamos fazendo. Esse despertar do guerreiro, queridos, ele vai além de um preparo. Despertar de um guerreiro para mim é sobre você se levantar, sobre responder e agir. Despertar de um guerreiro é você falar assim: ei, chega. Quantos anos, queridos? Quantos anos? Deus está dizendo: vamos. Preparar as mãos para a batalha é o que Isaías fez. Primeiro responderam um chamado com prontidão. Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. E eu e você também, nós podemos responder ao Senhor hoje. Preparar as mãos para a batalha é o que Neemias fez, trabalhar em unidade. Estavam juntos, um povo reconstruindo os muros, uma ferramenta na mão, com a espada na outra. Pergunta é: qual é a espada, qual a arma espiritual, qual é a arma que Deus tem colocado na sua mão para você usar hoje? Preparar as mãos é a gente agir com urgência, diligência, como Jesus disse: o tempo é agora, o tempo é hoje. Trabalhar enquanto é dia, reconhecendo, queridos, que o tempo é curto e que as oportunidades são muito valiosas. Jesus, ele nos ensinou a trabalhar enquanto é dia, nós não podemos esperar. Pergunta é: eu e você, nós estamos prontos para trabalhar na obra do Senhor? Estamos prontos? Você, queridos, o que é que você pode começar a fazer hoje, agora, para contribuir para o reino de Deus? Irmãos, todos vocês que estão aqui, por exemplo, essa semana nós na reunião, saiu até o nome do Romacilde e o seu nome. Já estamos arrumando trabalho para vocês. Eles foram recebidos domingo aqui no culto. Opa, eu olho para a igreja, queridos, todo mundo pode fazer algo. Todo mundo, todos nós. Ah, meu Deus, queria que você se colocasse de pé nesse momento. Quero orar com vocês. Nesta manhã, queridos, aqui entre nós, preste um pouco atenção antes da gente orar. Há um convite da parte de Deus, pessoal, coletivo e profético. Eu vou repetir. Há um convite de Deus nessa manhã para nós, pessoal, coletivo e profético. O pessoal, avalie como você pode servir ativamente na obra. Identifique em você quais são os dons que Deus tem lhe entregado, os talentos, e pergunte: Senhor, como que eu posso utilizar isso? Esse é um convite pessoal. Convite coletivo, queridos. Pratique, envolva-se com todas as atividades da sua célula, da sua igreja, contribuindo para o crescimento e o fortalecimento da nossa igreja local e do reino de Deus. Esse é um coletivo. Mas existe um convite profético. Hoje, o Senhor está despertando guerreiros. Não importa, queridos, se você se sente pequeno, como Eliabe, ou como os aldeões que não sabiam lutar, inadequados como aqueles homens. Deus está chamando você para agir. A única coisa que Ele quer nessa manhã é ouvir você dizer assim: eu sou um guerreiro de Deus, eis-me aqui, conte comigo. Pessoal, coletivo e profético. Eu quero orar por você nessa hora. Feche os seus olhos.
Pai, nós não podemos ficar apenas na teoria ou na preparação. Deus nos chama à ação. E nós vamos avançar, Senhor, com as nossas mãos preparadas, corações dispostos, nossos pés prontos para levantar, Senhor, a mensagem do reino de Deus, onde quer que o Senhor nos enviar. O despertar começa agora, e Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida, e eu oro, Pai, nesta manhã, para que assim seja feito. O despertar, Senhor, é hoje, é hora de nós agirmos como guerreiros despertos, prontos a fazer a diferença. Assim como Isaías, Senhor, respondeu: eis-me aqui. Nós aqui, Senhor, somos guerreiros que se levantam para o chamado. Assim como Neemias, Senhor, Deus está chamando eu e você para reconstruirmos muros e defender aquilo que é santo, sagrado. Deus, e eu quero te dizer, eis-nos aqui, Senhor, conte conosco. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou, nós temos, Senhor, o tempo para agir, e o tempo é agora, enquanto é dia, a colheita é grande, e eu, Senhor, e esses irmãos, nós fazemos parte dessa colheita. Eu creio, Senhor, que a batalha que está diante de nós, o Senhor dos exércitos é quem garante a vitória. Nós não precisamos estar, Senhor, hiper preparados, apenas com um coração disponível. E este é o momento de despertar os guerreiros, Senhor. O que é que nós faremos? O que é que nós, Senhor, vamos responder? Será que nós vamos nos levantar ou permanecer sentados? Será que nós vamos responder ou vamos ficar calados? Será, Senhor, que nós vamos marchar com Deus para conquistar as nossas promessas? Ou vamos, Senhor, ficar, Pai, para trás desse pelotão que Deus está levantando? Pai, nesta manhã eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero fechar esta manhã orando essa ministração. Deus, que haja um apelo nessa manhã no coração de cada pessoa, Senhor. Não precisam, Senhor, vir aqui à frente, mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nessa manhã, se você sabe que Deus está despertando você como um guerreiro, eu quero que aí onde você está, você faça um sinal para Deus, faça um sinal para Ele, diga a Ele que você está aqui pronto. Nós vamos declarar juntos o nosso compromisso com o reino de Deus. Se você está aqui nessa manhã e se sente despertado por Deus como um guerreiro, diga ao Senhor isso, diga que você quer, diga que você vai fazer, diga que você está pronto. Não saia daqui sem neste dia sair com propósitos claros, dizendo: eu vou orar por alguém, eu vou evangelizar, eu vou discipular, eu vou cumprir o meu propósito nessa terra. Eu não vou ficar retido esperando promessas, mas eu vou provocar as promessas que Deus tem para a minha vida. Pai, nesta manhã, desperta os guerreiros aqui em São José dos Campos, desperta as guerreiras, desperta os benjamitas, desperta esses valentes de Deus, Senhor, para cumprir o chamado, como, Senhor, o chamado de Eliabe, o chamado desse ferreiro, que ali, Senhor, em meio àquelas montanhas, ouviu a voz de Deus e disse: eis-me aqui. Que nós possamos também dizer nesta manhã: eis-me aqui. É a minha oração em nome de Jesus, amém.